Salve, rapaziada, no vídeo de hoje eu quero falar sobre outra posição, trazer outros nomes de destaque no Campeonato Brasileiro da Série A que talvez possam ser boas opções de contratação para o Grêmio. Vamos discutir essa lista logo mais. Já vou falar os critérios que eu usei para trazer esses 10 nomes, esse top 10 da lateral direita. Só antes eu quero deixar aquele recado. Gurizada, seguinte, se gostar do conteúdo, deixa o like, que é muito importante para o nosso trabalho aqui dentro da Rádio Pachola, tá certo? Gostou do conteúdo? É like. Aí se tu quiser ganhar aquele dinheirinho com o futebol, entra em kto.com, faz teu registro e usa o código promocional aqui da rádio, que é Pachola, para tu ganhar 20% a mais no teu primeiro depósito, tá certo? kto.com, qualquer dúvida, @KTO_Brasil. E aproveita que tu vai estar na rede social seguindo o pessoal da @KTO_Brasil e segue o outro arroba aqui que sempre apoia os nossos materiais, @Izanagi e Esportes. Eu vou deixar aqui o linkzinho abaixo na descrição, mas a Izanagi é um time de esportes que leva o Rio Grande do Sul para esse mundo gigantesco dos games do esporte, tá certo? Izanagi e Esportes. Todos os links aqui abaixo na descrição. Para quem não acompanhou, eu vou deixar no cardzinho aqui acima os meus 2 primeiros vídeos que eu fiz sobre outras 2 posições, realizando top 10 aqui, trazendo nomes diferentes de destaque do Campeonato Brasileiro e aí que podem ou não ser opção de contratação para o Grêmio dentro de um 2023, tá? Fiz da posição dos meias e da posição de atacantes, centroavantes, pontas, enfim. Agora eu fui um pouco mais específico. Fui para lateral direita. E aí quais os critérios que eu usei para poder chegar nesse top 10? Primeiro, que não poderia ser os jogadores aqui dentro... aliás, os jogadores que estão nessa lista não poderiam estar dentro desses 5 clubes, tá? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Inter. Por quê? Os 4 primeiros, porque são os clubes que mais pagam os salários, tendem a ter os jogadores mais caros e que talvez o Grêmio não poderia fazer esse tipo de investimento. E o Inter, por motivos óbvios. Pode ser que um jogador troque de lado, o Grêmio e Inter, pode, mas é muito raro de acontecer, então eu já nem coloquei na pesquisa. Claro, os jogadores que entraram aqui jogam na lateral direita, então apesar de serem defensores, na pesquisa que eu fiz lá dentro do SofaScore, apesar de serem defensores, eles jogam pela lateral direita. E aí eu coloquei um item a mais. Tava esquecendo já. Tem que ter mais de 10 jogos para ter consistência nos dados. E o item que eu coloquei a mais tem que ter 30 anos ou menos. 30 anos ou menos. Por quê? Porque a gente quer uma espécie de renovação no Grêmio, certo? Então teria muitos jogadores com mais idade e tudo mais. E eu puxei jogadores com 30 anos ou menos. Nessa lista que eu vou passar para vocês, deixa eu ver aqui, ó, tem 2 jogadores com 30 anos. De resto, todos menos de 30. Uma lista curiosa, uma lista interessante. Vamos discutir os nomes? E uma última lembrança, tá? Prometo. Última lembrança antes de chegar na lista. Os pesos foram esses, vai estar rodando aqui acima de mim. Assistência, cada assistência ganhou peso 5. Percentual de cruzamentos certos, tá? Quanto de cruzamento que ele tentou e quantos que ele acertou, isso gerou um percentual de acerto. Então, o acerto de cruzamento ganhou peso 3, tá? E percentual de disputas de bola vencida, ou seja, cada vez que vai para o enfrentamento tentando roubar a bola, uma interceptação talvez, enfim, confronto direto de tentar disputar a bola, o quanto que ganha a bola. Esse percentual ganhou peso 2 e um peso de tirar pontos, também eu adicionei, tá? Quanto que o lateral, defensivamente, ele entrega bolas que viram chute do adversário. Ou seja, cada vez que o jogador entregou a bola ou deixou para o adversário a bola e esse adversário conseguiu, com essa chance, transformar isso em chute, também entrou para nossa conta e cada vez que isso aconteceu, tirou aí 2 pontos, ganhou peso menos 2 no caso. Bora para a lista então, na 10ª posição ficou ele, vindo do Atlético Paranaense, o Atlético, lateral bem novinho, 21 anos de idade, Kelvin, fez 160 pontos no nosso ranking, é um lateral que já tem aí 21 anos, como eu mencionei antes, 1,76 de altura, e ele fez toda a sua base no Atlético Paranaense. Na 9ª posição, um jogador que vem do Juventude que não tem um bom campeonato brasileiro, mas esse jogador dentro do nosso ranking, aplicados esses critérios, conseguiu somar 167 pontos e ocupa a nossa 9ª posição. Tô falando de Rodrigo Soares. Rodrigo Soares, jogador de 29 anos, 1,76 m também, já teve passagem além do Juventude por Santo André, Porto, Chaves de Portugal, Aves também de Portugal e PAOK da Grécia. Na 8ª posição ficou ele, Rainer, do Atlético Goianiense, ou Rainer, como queiram, né?
Jogador que fez 173 pontos no nosso ranking, 26 anos, ele tem 1,78 m. Também teve algumas passagens por Bahia, Náutico, Cuiabá e Sport. Na 7ª posição, também um jogador bem novo, de 20 anos, também de um clube paranaense, mas agora do Curitiba. Tô falando dele, Natanael, fez 174 pontos no nosso ranking, lateral direito aí do Coxa, tem 20 anos de idade, 1,72 m e é da base do Coxa, é da base do Curitiba. Primeiro gringo entrando na lista, primeiro gringo aqui, na 6ª posição, do América Mineiro, Raul Cáceres. Raul Cáceres fez 180 pontos aqui no nosso ranking. O jogador também, o primeiro que tá na casa dos 30 anos, né? 1,80 m pro Raul Cáceres, com passagens em clubes paraguaios, né? O Cerro, também o Sol de América, o Olímpia e aqui no Brasil passou por Vasco e Cruzeiro. Agora chegando no top 5 e a 5ª posição fica com Daniel Borges, do Botafogo. 188 pontos ele fez no nosso ranking. Daniel Borges já tem 29 anos, 1,74 e passou por clubes menores aqui do nosso futebol, como Mirassol, como Botafogo de São Paulo, como CRB, mas também tem passagens por América Mineiro, por Atlético Mineiro, por Vitória da Bahia, enfim, já é bem rodado o nosso Daniel Borges. Na 4ª posição também um jogador relativamente novo, aqui um atleta do Curitiba. Matheus Alexandre fez 190 pontos no nosso ranking, tá? Tem 23 anos, 1,88, já teve passagens por Ponte Preta, Corinthians e Inter de Limeira, o Matheus Alexandre do Curitiba. E o top 3 com 2 jogadores um pouco mais conhecidos, um inclusive com passagem no Grêmio. E esse atleta está na 3ª posição no nosso ranking. Madison do Santos, o Madison do Santos, já está com 30 anos, fez 190 pontos aqui no nosso ranking também, 1,82 de altura, a passagem que ele teve aqui era em um outro momento, o Grêmio também muito mais em alta e não conseguiu ter muito destaque, mas agora vem fazendo um campeonato brasileiro de bastante destaque, pelo menos nos números aplicados aqui na nossa pesquisa. Ele que já teve passagens além do Grêmio por Atlético Paranaense, ABC, Bahia, bastante rodado também o nosso Madison. 2ª posição, mais um gringo aqui entrando na nossa lista, e esse é alternativo mesmo, hein? Esse é alternativo mesmo e talvez pode ser uma baita de uma opção, tá? Tô falando do Hurtado. Hurtado, jogador do Red Bull Bragantino, fez 203 pontos no nosso ranking, tem 20 anos, 1,78 de altura, tá? E veio, antes de jogar no Bragantino, veio do Del Valle, lá o Independiente Del Valle, time que também teve destaque nos últimos anos aí. 20 anos pro Hurtado, pode ser uma baita de uma opção. E o primeiro colocado no nosso ranking aqui, que colocou como critérios assistência, percentual de cruzamento, certo, percentual de disputa de bola vencida e também bolas perdidas como critério de tirar pontos, que resultou num top 10 de jogadores que não atuam em Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Inter. O campeão, o número 1, o cara que mais se destacou aqui em pontos no nosso ranking é ele, Igor Vinícius, 204 pontos no nosso ranking, 25 anos de idade, jogador do São Paulo, de 1,74 de altura, também com passagens por Ponte e Ituano. Igor Vinícius, o cara mais destacado. Será que o Igor Vinícius seria opção pro Grêmio? Não sei, hein? É de se pensar. Mas eu quero saber a tua opinião sobre essa lista aqui e os nomes que se destacaram nessa nossa pesquisa. Então é isso, rapaziada. Obrigado por ver o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo por acompanhar. Vou estar deixando aqui também as 2 opções de vídeos que eu já deixei, que eu já fiz sobre esse assunto, dos atacantes e também dos meias, nesses mesmos moldes para vocês conferirem, tá certo? Gostou do conteúdo? Deixa o like, que ajuda bastante o nosso trabalho, tá certo? Até o próximo vídeo de opinião.